paz do Senhor Jesus, crianças, Tia Lu de novo aqui. Segunda-feira, né, dia do nosso encontro matinal, do nosso devocional. Hoje entramos na nossa 8ª lição. Peço que terminem aí suas Bíblias, suas canetas, seus lápis. Vamos fazer algumas anotações muito importantes hoje. Novamente, mais uma vez, vamos aprender vivermos mais um pouquinho para a glória de Deus e como nos comportarmos para agradar a Deus. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, oramos nessa manhã. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, nossos dias, nossos propósitos. Entregamos também, Senhor, todas as pessoas que estão sofrendo por causa dessas chuvas, Pai amado. Pedimos que Teu Santo Espírito possa estar recebendo, Pai, cada coraçãozinho desse, visitando, cuidando, confortando, restaurando a alegria de viver, Senhor. Que a paz que excede todo entendimento possa alcançar essas pessoas. Eu te peço em nome de Jesus que faz água escoar. Eu te peço em nome de Jesus que haja restauração, regeneração, restituição de tudo aquilo que foi perdido materialmente. Pai, sabemos que eu tenho poder para nos dar infinitamente mais do que podemos imaginar. Eu tenho poder para restituir tudo isso, mas eu te peço, Senhor amado, que haja cura nos corações, que haja esperança, que haja fé. Senhor, aumenta a nossa fé, a fé daqueles que estão passando por todas as adversidades causadas por esses dias de chuva, Pai. Eu te peço que o Senhor venha visitar esses corações e que possamos, Senhor, ser cheios de resiliência, que possamos resistir aos dias maus, resistir às adversidades. Peço que o Santo Espírito tenha liberdade para consolar aqueles que estão sofrendo a dor do luto, da perda, Senhor. Pai, que haja paz no meio do teu povo, que haja paz no meio dessas pessoas, Senhor amado, que estão sofrendo. Eu penso como fosse presente aqui no nosso estudo, abre nossa mente, nosso coração, nosso entendimento. Eu recebo toda adoração, Senhor, prestada a Ti, em nome de Jesus. Amém, crianças? Vamos lá? Iniciamos o nosso devocional de hoje, a nossa 8ª lição, né? Estamos quase chegando ao fim, já passamos do meio. E a nossa 8ª lição de hoje, ela tem como título a caridade. A caridade, a gente vai encontrar, né, nos textos bíblicos, algumas das vezes escrito chamado de caridade, outras vezes chamado de amor. A caridade, na verdade, muitas pessoas pensam que é o fazer caridade é o dar alguma coisa material. Mas a caridade, ela vai muito além de dar o material. Dar o material é consequência. A caridade é a prática de amor ao próximo. É verdadeiramente vivermos o amor que Deus tem conosco, amando o nosso próximo da mesma maneira que Deus nos ama. Esse é o sentido da caridade escrito na Bíblia. A gente vai estudar um texto que está lá em 1 Coríntios. Mas antes de a gente entrar nesse texto, vamos conhecer um pouquinho da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo, ela foi escrita ali aproximadamente 55 anos depois de Cristo. E ela tinha um propósito. Todas as cartas escritas, né, as igrejas tinham um propósito, mas o propósito dessa carta aos Coríntios era muito evidente. A gente vê Paulo ali, ele falando do amor dele por essa igreja, de Deus por essas pessoas, a gente vê Paulo falando, corrigindo também os pecados. Era uma igreja assim que costumava ter algumas falhas. E a primeira carta aos Coríntios, propriamente dita, ela tem o objetivo de combater a rebeldia e as dissensões e a falta de amor que tinha no meio daquela igreja. Esse era o objetivo, né? Ali por orgulho, por vaidade, por presunção, por soberba, o amor não estava sendo vivido dentro daquela igreja. Não estava sendo vivido na prática como Deus espera que vivamos. E o apóstolo Paulo, ele vem trazer essa carta. Ela tem algumas verdades, né? Ela vem mostrar ali que os cristãos devem olhar para Deus e para o mundo. Olhar para Deus para buscar o seu modelo de vida e não para o mundo. E não copiar as coisas que o mundo oferece. Ela disciplina muito, né? Paulo, ele tem um dom assim de disciplinar com amor, um dom maravilhoso. E a carta aos Coríntios, ela vem disciplinar. Ela vem assegurar que existe paz e pureza em Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ela vem falar da adoração, dos exercícios dos dons. E aí ela fala do maior de todos os dons, que nós já estudamos aqui dias passados, né, que é o amor. Santiago vai trazer aqui para vocês um exemplo, tem um nome acróstico, né, dessa palavra amor. A gente vai falar muito de amor na lição de hoje,
Então, a palavra amor, ela nos mostra que devemos ser amáveis, misericordiosos, obedientes e responsáveis. Então, a tia trouxe esse acróstico aqui, mas agora a gente vai para a leitura do texto que está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 3, que diz assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todos os montes e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse até montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. E havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando tudo vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia coisas de menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então vemos a face do Senhor. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre esses três, o maior deles é o amor. O apóstolo Paulo ele vem falar sobre isso, né? Aqui em 1 Coríntios 3, ele fala que o maior de tudo é o amor. Ele vem falar nessa carta sobre como amarmos. Ainda que a gente pudesse falar a língua dos próprios anjos, se a gente não tivesse amor, nada valeria, nada seríamos. Ainda que a gente fosse milionário e pudesse dar todas as nossas riquezas aos pobres, se a gente não tivesse amor, nada seria. A gente trabalhou na última semana aí, né? Na semana retrasada, a gente trabalhou a questão da oferta, o de doar, o de dar, e a gente viu que pessoas davam aquilo que sobrava. Mas aquela viúva, aquela pobre viúva que Jesus ilustrou no tempo, ela deu tudo que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha por amor. A caridade, como eu já falei, ela não é só o dar o material, é o viver o amor. E a gente viu naquela lição anterior que Jesus Cristo, ele ilustrou que aquela viúva, ela amava de sobremaneira, que ela não deu o que estava sobrando. Ela deu tudo aquilo que ela tinha. E ela deu por amor. Semana passada, quando estudamos a lição, né, que falava da Bíblia, da palavra de Deus, nós vimos que a Bíblia era comparada ali como um espelho que reflete. E aqui Paulo ele vem falar, a gente está refletindo isso, ele vem falar desse espelho. Paulo fala que quando ele era menino, ele se comportava como menino, mas agora ele é um homem maduro, agora ele é um homem que conhece a palavra de Deus. E ele precisa viver a palavra, ele precisa viver esse amor de Deus. Então, crianças, a gente precisa entender que assim como Jesus Cristo, ele nos amou assim, de uma maneira imensurável, sobrenatural. Ele deu esse exemplo de amor, de se entregar, de entregar a própria vida por nós mesmos. Assim nós devemos amar o nosso próximo. É um amor de entrega, um amor aonde a gente dá a nossa vida em favor. A gente vai ver que o amor de Deus, né, ele é completo, imensurável. E Deus nos orienta a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a gente precisa viver isso. A gente precisa obedecer a Deus e amar o nosso próximo a nós mesmos. E tem uns memes aí, umas brincadeiras, né, que diz que às vezes o próximo dificulta, mas nós somos o próximo de alguém também. E nós também estamos dificultando para alguém também. Então, da mesma maneira que as pessoas nos amam, obedecendo a Deus, nós devemos amar as outras pessoas, obedecendo a Deus. Viver essa máxima do amor, ser amável com o próximo, ser misericordioso, ser obediente, ser responsável. O amor é responsável. Essa primeira carta aos Coríntios, ela vem falar dessa caridade, que é dirigida a esse grupo de cristãos ali naquela cidade.
Mas a gente vai ver também que Paulo, quando recebe o Espírito de Deus, né, e ele começa a usar esse dom para a edificação da igreja, das igrejas, escrevendo cartas, ele vem falar que o maior dos dons é o amor. O verdadeiro amor, ele se dá sem esperar nada em troca, sem recompensa nenhuma. O verdadeiro amor não é eu vou doar aqui hoje, ou eu vou ofertar hoje, ou eu vou fazer hoje, porque amanhã eu vou ser recompensado por Deus. Deus recompensa, com certeza. Deus é bom, é misericordioso, Deus é maravilhoso. Mas a gente já viu em missões anteriores que Deus não está aqui para negociar com a gente, para trocar, a gente não está, tipo, comprando bênçãos quando a gente está abençoando alguém, quando a gente está doando para alguém. Deus não trabalha dessa maneira, Deus não se agrada dessa maneira. Deus nos abençoa porque Ele é bom. Consequentemente, toda vez que a gente abençoa alguém, a gente vai ser abençoado também. Mas o objetivo não é abençoar para ser abençoado. O objetivo é abençoar, porque vivemos o que a palavra diz, que é amar ao próximo. E as bênçãos que receberemos, ela será recompensa, né? Ela será consequência, não recompensa. Aqui uso a palavra errada, nesse momento. O amor que Deus ele demonstrou enviando Jesus Cristo para ser o nosso Salvador é o amor, o maior amor de todos. Quando Deus fala que Ele amou de tal maneira que o próprio Jesus. Esse amor de se entregar por alguém. Então Deus espera que a gente se entregue por alguém. Ah, tia Lu, você está dizendo que Deus espera que eu vá morrer por alguém? Só Jesus, né? Teve esse poder de ser Deus, de se fazer homem, de viver como homem, de entregar sua própria vida por nós. A gente pode até ver assim, um pai que deu a vida pelo filho, alguém, né, que para salvar alguém acabou se jogando na frente. Sim, existe esse amor. Mas o verdadeiro amor de se entregar verdadeiramente por alguém é Deus quem nos dá. É Deus quem deu por nós através de Jesus Cristo e nos ensina a dar o nosso próximo. E falando em amor, falando nessa doação toda, a gente vai conhecer uma história que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 32 ao 43, que vai falar de uma mulher muito especial. Vai falar de uma mulher chamada Dorcas, uma discípula. A gente vai ver a Bíblia falar dos discípulos de Jesus, sempre dos 12 discípulos ali mais próximos, né? Que andavam com Jesus, os 12 escolhidos. E aí a gente tem lá no livro de Atos uma discípula, falando de uma mulher e ela é chamada de discípula. Conta que aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E ali achou certo homem chamado Enéas, que jazia numa cama há 8 anos, do qual ele era paralítico, e disse: Pedro, Enéas, Jesus Cristo te saudou. Jesus Cristo te saúda, te dê saúde. Levanta-te e faze. E viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e de esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias em que Pedro estava por ali, que uma enfermidade a acometeu e ela morreu. E tendo-a levado, lavaram-na e depositaram-na. Como é que a gente vai chegar mais perto agora, que ele está um pouquinho pequenininho. E a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens rogando-lhe que ele viesse e não se demorasse para vir ter com eles. Levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam e choravam, e mostravam as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamou todos os santos e todas as viúvas e apresentou-lhes vivo. E isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Então a gente viu que Pedro estava ali por perto. Pedro havia operado um milagre com outro homem. E ali, na cidade próxima,
em Jope, essa mulher chamada Dorcas. O nome dela era Tabita. A gente já viu esse versículo algumas vezes falar, levanta-te, Tabita. Tabita, a tradução, né, no grego, Tabita é Dorcas. Então, a gente tem Dorcas, essa mulher, que habitava ali em Jope. Ela fazia muita caridade. Ela dava muito aos pobres, ela ajudava as viúvas e aos pobres das necessidades. A tia colocou aqui para vocês verem aqui, Dorcas, a tradução dessa palavra, ela significa gazela, que simboliza graciosidade, agilidade e beleza. Então, a gente tem essa relação de que Dorcas era uma pessoa graciosa, uma pessoa de uma beleza interior muito grande, uma pessoa muito ágil em cuidar. Dorcas, ela construía, ela confeccionava, ela costurava roupas para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, para os mais necessitados. Ela tinha um dom, que era o dom da costura, e ela ficou conhecida por essa habilidade que ela tinha de costurar e pela generosidade de confeccionar essas roupas manualmente e distribuir aos necessitados. O nome de Dorcas ele se tornou um símbolo do serviço amoroso e de obras de caridade. Então, toda vez que a gente ouve falar de Dorcas, a gente traz na memória a doação, a ser uma ajudadora, a ser uma pessoa que ajuda o próximo. Esse nome se tornou um símbolo da caridade, do amor que é o se doar, que é o cuidar do próximo. Então, crianças, essa nossa lição de hoje, ela vem falar para a gente de que nós devemos não apenas amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E Dorcas, ela era um exemplo desse. Dorcas, ela era essa pessoa que se doava e amava de uma maneira incondicional, porque ela tinha o talento que ela tinha, usava para abençoar vidas. E em um determinado momento, Dorcas morre. Ela fica doente, ela enferma, e ela vem à morte. E todas as pessoas se reuniram ali. A Bíblia fala que foram muitas pessoas que Dorcas havia abençoado, havia cuidado, se reuniram para clamar por Dorcas. Pediram que Pedro, que estava lá na cidade vizinha, Lida, viesse ter. Pedro chega naquele ambiente, são aquelas pessoas reunidas e mostrando o legado de Dorcas, mostrando aquilo que Dorcas fazia. E aí, Pedro tira todo mundo daquele quarto, ele se ajoelha, ele ora a Deus. E Dorcas volta à vida. Há uma grande festa, uma grande comemoração. Ela reviveu, né? Ela voltou a viver. O amor que Dorcas distribuiu, que Dorcas entregou a vida inteira, se volta nesse momento para ela, através do clamor, da intercessão daquelas pessoas que estavam ali clamando e mostrando o que ela havia feito. Muitas pessoas dizem, né, que aquelas pessoas só tinham interesse pelo material que Dorcas dava. Mas a Bíblia nos mostra que ela dava vinha de dentro do coração. Ela era uma discípula que vivia e obedecia a Deus. E com o talento que ela tinha, ela ajudava as pessoas em volta. Convido vocês, crianças, a estarem olhando para dentro de vocês, a estarem refletindo qual o talento que vocês têm. Todo mundo tem algum, não adianta falar, tia, não tem, não tem, todo mundo tem algum. Né? Eu sei limpar muito bem, ou eu sei cozinhar, ou eu sei desenhar. Seu talento, ele vai servir para alguma coisa no reino de Deus. Deus não te deu ele à toa, te deu ele com o propósito de você amar ao teu próximo através também do teu talento, a servir ao teu próximo. Nós fomos chamados para sermos servos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e para servirmos uns aos outros. Da mesma maneira que Jesus nos abençoou e nos amou, amamos ao nosso próximo. Então, crianças, o nosso resumo da nossa lição de hoje é esse: vivermos para amar ao próximo como a nós mesmos, ajudarmos ao nosso próximo, fazer caridade, nos doarmos. O talento que nós temos, vamos colocar para rolar aí, vamos colocar para ajudar o próximo, vamos colocar para servir o reino de Deus, para expandir o reino de Deus. E na nossa verdade bíblica de hoje, nós aprendemos que nós, como a Igreja do Senhor, nós devemos manifestar o verdadeiro amor a todos, amando-os como a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos, em nome de Jesus. Oremos, crianças. Estamos vivendo aí uns dias para colocar esse amor em prática, né? Nossa região foi muito abalada por essas chuvas, por essas enchentes. Região vizinha também, todo o nosso estado do Rio de Janeiro. A gente tem ali o nosso estado vizinho, Minas Gerais também. Então, crianças, é hora da gente pegar o nosso talento e colocar em prática. O que a gente pode fazer? Podemos contribuir com o que? Temos condição de abençoar financeiramente alguém, de levantar doações, não temos. Temos condições físicas de ir até alguém que passou por esse
que teve a sua casa alagada, que precisa ser lavada, que precisa ser limpa, reconstituída, vamos nos doar em serviço. Eu não tenho como fazer nada disso, Tia. Vamos nos doar em oração. Vamos apresentar a Deus as necessidades, aquela oração que a Tia Lu está sempre ensinando. A gente está trabalhando nas nossas aulas presenciais, a intercessão. Vamos abençoar o nosso próximo, vamos amá-lo. Eu costumo dizer que a maior prova de amor que alguém tem por mim é quando ora por mim, pela minha vida. E assim eu entendo que a maior prova de amor que eu posso demonstrar às outras pessoas é quando eu intercedo a Deus por eles. Sempre falo, né? Tá falando de você para Deus. Às vezes eu não procuro, não mando uma mensagem, mas Deus traz aquela pessoa no meu coração e lá vou eu parar o que eu estou fazendo naquela hora e apresentá-la para Deus. Então vamos usar o talento da intercessão também, crianças. Vamos orar. Todos aqueles que estão necessitados, aqueles que estão lutados, aqueles que precisam aí de um renovo de Deus, ter a fé aumentada, de voltar a ter esperança. Nós, crianças que servimos a Deus, que conhecemos a Deus, que temos experiência com Deus, nós sabemos que Jesus Cristo, Ele vai trazer para a gente uma paz que excede todo entendimento. Independente das dores que estamos enfrentando, das dificuldades, das enfermidades, das adversidades da vida, o amor de Deus ele vai permanecer. Amém, crianças? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor amado. Muito obrigado por essa palavra. Eu te peço que aquilo que eu não tive condições no dia de hoje, de estar falando para as tuas crianças, que o Santo Espírito possa estar completando, possa estar levando até o coração delas. Te peço mais uma vez que nos torne intercessores. Te peço que todas essas crianças se reúnam agora em uma única oração, Pai. Clamando pelos necessitados, pelas vítimas dos enchentes, das catástrofes, Senhor amado. Clamando pelos que estão enlutados, Pai. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder. Em nome de Jesus, abençoa. Em nome de Jesus, restaura, Pai. Em nome de Jesus, faça-se presente em nossas vidas. Amém. Amém, amém. Hoje só crianças até a próxima segunda. Beijo. Que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus.